Oi, gente, muito bom dia. Hoje, 7 de novembro, segunda-feira, semana começando e a gente juntinho de manhã bem cedinho. Muito obrigada pela sua companhia. Olha só os destaques que nós preparamos para você na edição de hoje. O taxista é morto depois de fazer corrida na Zona Leste. O crime revoltou parentes e amigos da vítima que fizeram um protesto durante o cortejo. Cadê os órgãos competentes? Cadê a segurança do nosso estado? Quantos pais de família vão poder passar por isso de novo? Quantas famílias vão sofrer? Greve dos auditores começa a prejudicar linhas de produção em fábricas do Distrito Industrial. Empresários afirmam que trabalham no limite já dos insumos. A fábrica de controles remotos e modems de internet só não parou por completo porque ainda tinha estoque de insumos, mas a previsão não é animadora. Amazonas registra o maior número de abstenções no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. Muita gente perdeu a prova por causa do horário. No quadro A Vaga é Sua, Amanhã no Ar mostra como transformar um hobby em profissão. Por que não tornar isso o meu negócio? Por que não fazer disso uma renda boa para mim e trabalhar com algo que eu gosto? Tem também o sucesso delicioso de mais uma edição da Rota dos Chefes. As comidinhas das vovós fizeram sucesso, viu? E centenas de pessoas prestigiaram o evento. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Amanhã no Ar, seu dia começa aqui. Um taxista foi morto com 2 facadas durante um assalto no sábado, lá no bairro Coroado, na Zona Leste. O crime revoltou, claro, os colegas que fizeram um protesto durante o enterro nesse domingo. Vamos ver. Em luto pela morte do colega de praça, Leonardo Nascimento Mascarenhas, taxistas realizaram na manhã de domingo, durante o cortejo fúnebre, um protesto pedindo a solução do caso. Queremos justiça. Cadê os órgãos competentes? Cadê a segurança do nosso estado? Quantos pais de família vão poder passar por isso de novo? Quantas famílias vão sofrer por causa disso? Por causa da insegurança? Os nossos representantes legais aí possam mudar essa situação, diminuir pelo menos. Sabemos que é impossível acabar. Leonardo foi morto na madrugada do sábado com 2 facadas em um assalto na rua Cristo Rei, no bairro do Coroado, zona leste da capital. O taxista de 29 anos chegou a ser socorrido por um colega e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Foi quando ele já parou, foi pedir ajuda dele, né? E o rapaz, que ele viu que tinha um táxi lá parado, pediu ajuda do taxista e o taxista acabou levando ele até o SPA do Coroado. Ele estava com vida ainda, acabou pedindo para voltar lá para passar para o banco do passageiro. Ele passou, só que quando chegou no SPA já não estava mais... não estava respirando e tal, estava bem mal já. De acordo com familiares, Leonardo era formado em administração e rodava na praça há pelo menos 6 anos. Tem família, tem esposa, ficaram 3 filhos, né? E a esposa dele está grávida de 5 meses também, né? De gêmeos. E é isso, foi muito lamentável. Uma tragédia realmente. Um adolescente se apresentou na delegacia especializada de atos infracionais e assumiu a autoria do crime. Ele confessou que matou o taxista porque, olha só, não tinha dinheiro para pagar a corrida. Um absurdo realmente, desrespeito à vida humana. Agora a gente acompanha esse caso para saber se realmente, de fato, foi esse adolescente que cometeu o crime ou se ele está encobrindo pelo fato de ser menor de idade, né? Atenuando aí esse grave crime que foi cometido por um adulto, está sendo investigado ainda pela polícia, se ele fala a verdade. E os 3 adolescentes do bairro Grande Vitória continuam desaparecidos. Eles sumiram no dia 28 de outubro, depois que foram abordados por policiais militares. Familiares angustiados pretendem fazer aí mais uma manifestação em frente à Ordem dos Advogados. O Márcio Azevedo está no local da manifestação e traz mais informações nesse momento para a gente ao vivo. Não é isso, Márcio? Bom dia. A polícia já se manifestou sobre esse caso. Existe alguma pista sobre o paradeiro desses adolescentes?
Oi, Dani, muito bom dia a você e a todos. Olha, pista sobre eles até o momento nenhuma. Já se passaram quase 10 dias desde que eles sumiram. A família continua afirmando que os culpados são os policiais militares da 4ª Companhia Interativa Comunitária, a 4ª SICOM, e eles se baseiam em imagens do circuito de segurança de uma panificadora em frente ao local onde os jovens foram abordados na virada de sexta para sábado passado, da semana passada, semana retrasada, melhor dizendo. E essas imagens que levaram a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios, a iniciar as investigações. Inclusive já ouvi os 6 policiais militares da guarnição suspeita de ter sumido com esses jovens. Porém, durante toda a semana, o delegado titular que está à frente do caso, doutor Ivo Martins, disse que até agora os policiais não cooperaram. Eles devem voltar a serem ouvidos e o secretário de Segurança Pública já esclareceu que até o fim dessa semana o caso deve ser resolvido. Ele disse que o doutor Ivo Martins está com o caso bem adiantado. Porém, os familiares agora querem, nem que seja o corpo dos parentes, para poder velar. Estão desaparecidos já todo esse tempo o Alex Júlio Roque Melo, de 20 na Justiça do Amazonas pelos crimes de roubo e também de homicídio, a Rita de Cássia Castro, de 19 anos, e o Everton Marinho, de 20 anos. E os familiares, porque ao longo de todo esse tempo não tiveram ajuda de ninguém para fazer pressão para que esse caso seja esclarecido, resolveram vão vir hoje aqui em frente à OAB para fazer uma manifestação, porque o que eles reclamam, Dani e quem está nos assistindo, é que a Ordem dos Advogados do Brasil se manifestou por várias situações esse ano, inclusive situações que aconteceram fora do estado do Amazonas, quando eles reclamam também que quando é uma pessoa mais posse, uma pessoa mais rica, rapidamente a Ordem dos Advogados aqui na secção Amazonas, por meio da sua seção de direitos humanos, se manifesta, e até agora sobre esse caso não houve nenhuma manifestação, nenhuma pressão do órgão sobre o governo para que isso seja esclarecido. Então eles vão vir hoje aqui para fazer essa manifestação, para pedir a ajuda da ordem nessa investigação, porque agora os familiares já não têm mais esperança de localizar os 3 jovens com vida, mas querem pelo menos velá-los, e dar um pouco mais de alento à família. As buscas acontecem já desde o dia seguinte ao desaparecimento deles até hoje, até ontem, melhor dizendo, os familiares, por conta própria, faziam buscas, a polícia também faz buscas junto com o Corpo de Bombeiros e o canil da PM para tentar achar algum vestígio que leve a esses jovens, mas até agora nada foi localizado, Dani. Só lembrando que no final de semana passada, depois que os parentes tiveram a informação e conseguiram verificar aquele vídeo que nós citamos, eles realizaram um protesto no Grande Vitória, chegaram a tocar fogo em vários objetos ali, tentaram invadir a 4ª SICOM e o 4º Distrito Integrado de Polícia. Precisou um reforço policial para evitar isso, porque eles estão revoltados, e eles acreditam sim que foram esses policiais que desapareceram com os jovens, e como os próprios parentes das vítimas já não têm mais esperança de encontrá-los com vida. Então agora a gente espera aí uma manifestação da Ordem dos Advogados do Brasil, como disse o doutor Sérgio Fontes, até o fim dessa semana o doutor Ivo Martins, que está à frente do caso, deve concluir essas investigações, e vamos ver aí se os corpos das vítimas vão ser ou não encontrados, para trazer um pouco mais de alento para esses familiares, porque independente da ficha criminal dessas pessoas, existem pais, mães e outros parentes que querem velar esses corpos aí se já estiverem mortos, porque é uma dor de pai e mãe aí que precisa ser fechada, e por enquanto eles ainda não apareceram e os pais estão ainda sofrendo muito, Dani. Então vamos aguardar durante a manhã de hoje, está marcado para provavelmente 9 da manhã aqui em frente ao AB, essa manifestação desses familiares dos 3 jovens desaparecidos já há quase 10 dias. Eu volto com você. E precisamos realmente de uma resposta, Toda a sociedade. A gente sabe que não há possibilidade de fazer justiça pelas próprias mãos. Se isso aconteceu, tem que ser severamente punido, Porque a gente não pode esperar que o Estado, representado por esses policiais, possa ter praticado esse crime. É uma barbárie, é um absurdo, e a gente realmente espera uma resposta, mas ainda com esperanças, Vamos ver se esse caso tem uma solução menos trágica do que essa que aparentemente se apresenta. Obrigada, Márcio Azevedo. Até daqui a pouco.
6 pessoas foram presas durante a operação Transporte Seguro. O bando é acusado de fazer arrastões em paradas e dentro dos ônibus da zona leste da cidade. A polícia também encontrou drogas, dinheiro e até uma moto roubada na casa de um dos suspeitos. Vamos ver. Nesta moto roubada estavam Guerdan Guimarães e Matheus Oliveira Costa. Eles foram reconhecidos por usuários do transporte coletivo da zona leste de Manaus. Usando uma faca que não foi encontrada pela polícia, a dupla fazia arrastões em paradas de ônibus de bairros como Jorge Teixeira e João Paulo e foram flagrados durante uma operação da Polícia Civil. O 30º Distrito Integrado de Polícia registra todo mês cerca de 80 boletins de ocorrência. São casos de assaltos, furtos e roubos. A maioria deles acontece justamente dentro dos ônibus que circulam aqui na zona leste de Manaus. Os assaltantes entram nos coletivos e levam o dinheiro, celulares e objetos pessoais, não apenas dos passageiros, mas até dos motoristas e cobradores. Além de prender a dupla de assaltantes, a polícia foi levada até a casa dos infratores, onde encontrou várias porções de drogas. Esta peruca era utilizada para dificultar a identificação do grupo. 2 adolescentes e 2 outros infratores foram capturados. Inicialmente eles vão ser indiciados por tráfico, roubo, corrupção de menores e associação criminosa. E vamos continuar dando andamento às investigações. O secretário de Operações Especiais da Polícia Civil explicou que as abordagens vão continuar em toda a cidade. Ele acredita que os assaltos e até os homicídios estão intimamente ligados ao tráfico de drogas. Eles ficam intercalando aí entre o roubo e o tráfico de drogas, que é o que sempre acontece, e também acaba muito na situação de homicídios, né? O tráfico de drogas está muito ligado à situação de homicídio. Então, nessa mesma linha, a gente está combatendo também os crimes de homicídio. Polícia Militar apreende 380 quilos de carvão vegetal lá na zona leste de Manaus. A gente tem algumas imagens. A apreensão ocorreu durante uma fiscalização na manhã desse domingo, na zona leste, como eu falei. O responsável aí pela carga não possuía documentação de origem florestal, que é um documento que registra a origem do carregamento e a autorização legal por um órgão ambiental. Ele não tinha e logo a carga, claro, é considerada ilegal. Esse tipo de crime pode levar a pena de 6 meses e até 1 ano de prisão e multa, né? As leis ambientais estão mais rigorosas, a gente sabe. Essa era uma prática muito comum, né? Comprar ali o carvão para fazer o churrasco do fim de semana. Não pode mais, tudo tem que estar dentro da legalidade para proteger as nossas florestas. E moradores da rua São Pedro, no bairro Novo Israel, estão apreensivos com a falta de iluminação pública. Não é de hoje aí que eles pedem providências. Há relatos de assaltos e até de um sequestro. Falta de segurança, que a gente sabe piora muito no escuro. Vamos ver. À noite, a rua São Pedro é assim, escura e sem iluminação. Ruim para a Adriana, que chega sempre tarde da noite do curso de enfermagem e acaba enfrentando problemas por conta da escuridão. Aqui a gente está correndo risco de vida, né? A gente está sujeito a várias coisas, assalto, até mesmo um bandido chegar e matar a gente. E ninguém vê porque todo mundo se tranca cedo aqui. Além de ser coagido por bandidos, né? Ainda se acha no direito de estar xingando a gente, que é trabalhador, enquanto esses vagabundos estão aí. Para tentar solucionar o problema, alguns moradores tiveram que colocar 3 refletores para iluminar a rua. Mas nem isso tem sido suficiente, segundo Johnny. Isso aí não adianta, isso aí eles acendem 6 horas da tarde e quando é por volta de 10 horas da noite é apagado. Então praticamente eu vivo com medo, entendeu? Eu levo minha esposa de madrugada na parada de ônibus. E a gente fica com medo, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. De acordo com a Laíse, as lâmpadas dos postes estão queimadas há 6 anos. Entramos em contato com a Manaus Energia, a antiga Manaus Luz, essa outra aqui, e nada. Só vem o mesmo olhar, faz só olhar e nota e vai embora. E o perigo permanece. E quem faz o caminho por aqui não tem outra opção a não ser enfrentar a situação. Não é, Márcia? Eu já fui assaltada, né? Mas vou fazer o quê, né? Não tem outra escolha, é o jeito de passar aqui todo dia. O problema é tão grave que Ralito já foi até sequestrado na porta de casa. Tive essa infelicidade, né? Aliás, isso é em Manaus toda, mas aqui a gente realmente tem um problema sério de iluminação pública, né? E gostaríamos que a empresa responsável resolvesse pra gente.
Nós estamos aguardando, né, a resposta da UGPM aí sobre essa situação. Assim que a gente tiver a resposta, a gente dá aí uma satisfação para a comunidade. Sem água há vários dias, os moradores do Mutirão começaram no fim de semana com um grande protesto. Eles atearam fogo em sucatas, fecharam uma das principais ruas do bairro. Hoje eles ameaçaram fazer uma nova manifestação para que as contas cobradas indevidamente, segundo eles, sejam canceladas. Vamos ver na reportagem do Mauro Moraes e da Thea Morel. A Rua da Feira do Mutirão foi totalmente fechada pelos moradores que estavam sem água desde a última terça-feira. Pelo menos 4 ruas próximas à principal ficaram sem o fornecimento regular de água. A revolta tomou conta dos moradores na sexta-feira, porque eles não tinham ideia de como seria ficar em casa durante o fim de semana com as torneiras e os reservatórios vazios. De acordo com os moradores do bairro Mutirão, o abastecimento de água está irregular há cerca de um mês. Foram pelo menos 4 dias sem que chegasse nenhuma gota nas torneiras. Por isso, depois do protesto, a Manaus Ambiental enviou aqui para o bairro carros-pipa, na tentativa de minimizar o problema. O jeito foi tentar armazenar água da melhor maneira possível para garantir que a família pudesse cozinhar e tomar banho no fim de semana. Esta moradora explicou que a falta de água tem sido constante e que os problemas se agravaram nas últimas semanas. Já tem um mês já com esse problema de água e nós ligamos para lá, eles falam que é um problema num cano, numa tubulação e não resolve nada. E apesar do carro-pipa, o que a gente vê, são aqui recipientes vazios, porque a água acabou antes de conseguir atender todos os moradores, não é isso, Valdenice? É verdade, só encheu a metade lá atrás da caixa e aqui na frente ficou tudo seco. E o que vocês vão fazer agora? Vamos esperar, porque eles disseram que depois de meio-dia vão voltar, né? E o que a gente pode fazer é esperar, é só o que a gente pode fazer aqui. Para os moradores, a concessionária disse que houve um problema em uma válvula. Mas mesmo se o abastecimento for normalizado, a população pretende fazer um novo protesto para contestar a cobrança da tarifa. Na segunda, pretendemos ir até o PAC, reunir as mães, as donas de casa, as domésticas, as pessoas, também os lojistas, né? Para que a gente possa pedir o não pagamento das 2 últimas contas que estão chegando, está chegando até com aviso de corte. Corte de quê? Que nós não temos água no bairro. Problema, né? Olha, o polo industrial começa a sentir também as consequências da greve dos auditores fiscais da Receita Federal. Em 15 dias de paralisação, algumas indústrias trabalham aí no limite do estoque de insumos. Por isso, as linhas de produção correm o risco até de parar. Vamos ver a reportagem. Não é por causa da crise, nem falta mão de obra. Esta linha de produção está parada por falta de peças e componentes. A fábrica de controles remotos e modems de internet só não parou por completo porque ainda tinha estoque de insumos, mas a previsão não é animadora. As outras linhas, como você viu, pode estar funcionando essa semana, mas o certo é que na outra semana, se continuar essa situação, nós não vamos ter material. A estimativa é que 60 empresas do Distrito Industrial estejam passando pelo mesmo problema. Outubro e novembro são meses em que a indústria deveria estar a todo vapor, produzindo as mercadorias para o comércio vender no fim de ano. Mas, com a falta dos insumos, o Natal de muita gente está comprometido. O motivo são os milhares de contêineres presos nos portos e aeroportos da cidade. Mais de 4.000 nas contas do Centro da Indústria do Estado. O motivo, a greve dos auditores fiscais, que já dura 17 dias. Eles são responsáveis por liberar as mercadorias importadas, principalmente para atender o polo industrial de Manaus. Segundo o diretor executivo do CIEAN, 15 empresas entraram com pedido de liminar na Justiça Federal para conseguir a liberação das cargas. Se isso não acontecer em até 10 dias, os prejuízos seriam irreversíveis, assim como as demissões. Até o dia 15, você ainda tem tempo de produzir para entregar para as vendas do final do ano, no mês de dezembro. Se você perde isso aí, já era. A greve acontece em todo o país. É um protesto contra o projeto de lei que permitiria a funcionários da Receita Federal com nível técnico terem as mesmas atribuições dos auditores fiscais. O relatório do projeto deve ser votado dia 8 na Câmara dos Deputados. E o destaque do Jornal A Crítica de hoje é: Norte crescerá 4% em 2017, diz consultoria. Pesquisa divulgada aí por agência britânica afirma que nossa região vai crescer mais que o dobro previsto para o país. Olha que ótima notícia, né? Uma recuperação econômica muito importante que quase ninguém estava esperando.
Pode conferir essa e outras reportagens completas aí no seu celular ou no seu tablet. É rápido e prático, gente. É só baixar gratuitamente o aplicativo A Crítica Digital. Cadastrando-se, você ganha um mês de assinatura digital do melhor jornal do norte do país. O aplicativo está disponível para os sistemas Android e também iOS. A Crítica Digital, conteúdo grátis aí nas suas mãos. E o fim de semana foi de nervosismo para os estudantes. Teve Exame Nacional do Ensino Médio, que esse ano, inclusive, bateu recorde de inscritos. Quase 9.300.000 pessoas em todo o país. Aqui no Amazonas, quase 200.000 pessoas se inscreveram para fazer as provas, mas ainda assim muitas delas não compareceram aos locais do exame. Vamos ver a reportagem. Bora, gente! 4 minutos! Bora! Faltando poucos minutos para o prazo máximo de entrada, o jeito foi correr. Nessa escola da Zona Oeste de Manaus, os portões fecharam pontualmente às 11 da manhã. Quem chegou depois teve que se conformar por ter perdido a prova. Foi o caso dessa estudante. Eu moro muito longe, aí demorei a pegar mototáxi. E poxa, e agora? Tentar ano que vem. Se por um lado teve gente que deixou para sair de casa em cima da hora, outros preferiram chegar bem cedo. Às 8h30 da manhã, 1h30 antes de abrir os portões, muitos estudantes já esperavam em frente a essa escola na Zona Norte. É a primeira vez que Otávio fez o exame e, para driblar o nervosismo e a pressa, decidiu se antecipar no horário. Sempre bom, né? Ficar aqui, relaxar um pouco antes de começar as provas. E também é sempre bom chegar cedo, né? Garantir seu lugar aqui para evitar futuros problemas. Joel, de 60 anos, também chegou cedo, pronto para a prova. Ele sonha em cursar odontologia, provando que nunca é tarde para começar. A ideia é ganhar uns bons pontos e, de repente, eu posso ganhar essa vaga, né? No Instituto de Educação do Amazonas, no centro, os portões abriram às 10 horas. E assim como na maioria das escolas, a entrada de pessoas foi tranquila. No primeiro dia, os candidatos fizeram prova de ciências humanas e da natureza. Teve gente que foi preparada. Juliana e a amiga são adventistas e pela religião guardam os sábados. E por isso fizeram a prova só às 18 horas. Mas entram e ficam desde cedo confinadas em uma sala até o horário. Aí o jeito foi levar o lanche e o almoço. Afinal, com fome não dá, né? Eu sou assim, se eu tiver com fome eu não penso em nada, não respondo nada, eu fico travada. Já com nervosismo e mais a fome não vai nada. Então é melhor prevenir, trazer uma banana ali, ó, um refrigerante, umas coisinhas, que aí tá tudo tranquilo. Tudo tranquilo, aí fica melhor, já alivia mais um pouco. Em todo o país, 9.276.000 pessoas se inscreveram para o Exame Nacional do Ensino Médio. E esse número é o segundo maior da história do exame. No segundo dia de provas, os portões abriram às 10 da manhã. Mas diferente do sábado, os estudantes tiveram 5h30 para resolver as questões de linguagens e códigos, matemática e a tão temida redação. Nossa, eu tô nervosa, muito nervosa. Mas vai dar tudo certo. O resultado aí, né, o gabarito, na verdade, sai na próxima quarta-feira. O número de abstenção foi muito grande, 37% das pessoas que se inscreveram, os quase 200.000 pessoas que se inscreveram no Amazonas, 37% simplesmente não compareceram. Esse é o maior índice de abstenção do país, realmente. Agora, os organizadores estão vendo o que pode ter acontecido, né, para tanta gente aí se inscrever, acabar não chegando no horário correto, como a Carol mostrou aí na reportagem, ou simplesmente nem se deslocando, nem chegar a sair de casa para ir até o local das provas. Agora vamos lá para o estúdio da Rádio A Crítica FM conversar com o Adeilson Albuquerque, ele está ao vivo pela 93.1 e agora conversa com a gente aqui no Manhã no Ar. Tudo bem, Adeilson? Bom dia. Bom dia para você, Dani, bom dia para todo mundo que nos acompanha. Essa é uma semana decisiva, Adeilson, do projeto de criminalização do Caixa 2, né? Por quê? Olha, é uma discussão que causa, assim, muita movimentação por parte dos deputados, né? Tanto de oposição à criminalização, quanto daqueles que são mesmo ferrenhamente ali a favor de que haja isso mesmo. A criminalização da prática de Caixa 2 nas eleições vai ser um dos assuntos, Daniela Sayag, que vai tomar conta mesmo da Câmara dos Deputados nesta semana. A gente sabe que a prática, por exemplo, do Caixa 2
2, ela é crime, né? Inclusive, até a própria legislação eleitoral já cita isso muito claro no artigo 350 do Código Eleitoral, que tipifica de caixa 2 como crime mesmo previsto neste artigo 350. E agora a discussão é muito mais intensa pelo fato de que muitos querem a criminalização mesmo do caixa 2, ou seja, aqueles que forem pegos, né, fazendo isso, recebendo dinheiro assim e não declarar esse dinheiro à Justiça Eleitoral, eles realmente sejam punidos por causa disso. E existe até alguns que acham que a criminalização, essa questão aí todo da bancada do Amazonas, por exemplo, eles são a favor dessa discussão e eles apoiam sim, por exemplo, a criminalização do Caixa 2 em campanha. A gente sabe que hoje, por exemplo, muita gente recebe dinheiro nesse chamado Caixa 2, não justifica a Justiça Eleitoral e aí vai passando, né? E, consequentemente, isso aí é considerado de Caixa 2 e é irregular nas eleições. Então, para que isso acabe mesmo, eles querem, com esse projeto de lei, votar para que a criminalização seja colocada em prática mesmo no Caixa 2 e que não exista mais pelas próximas eleições, Daniela. E, evidentemente, possa coibir esse tipo de prática, né, que é um absurdo realmente, contribui contra o nosso processo eleitoral, nosso processo político. O Senado pode votar também a PEC dos gastos e reformas políticas essa semana, né, Adeilson? Como será? São dois assuntos, as discussões em torno dessa proposta aí, que estipula um teto para os gastos públicos pelos próximos 20 anos, é um dos assuntos, e o outro assunto é exatamente sobre a PEC dos gastos, né? E também que já essa discussão aí da PEC dos gastos já está na Comissão de Constituição e Justiça de lá do Senado. E aí, essa semana, mais especificamente na quarta-feira, ela deve ser votada mesmo em discussão com todo mundo, mas antes, nesta terça-feira, vai ter uma reunião, né, uma audiência pública pela Comissão de Constituição e Justiça, que vai ser realizada para convocar algumas pessoas para discutir isso, principalmente pessoas que são gabaritadas, vamos colocar assim, nesta área para ver uma discussão. Aí sim, depois dessa discussão, dessa reunião pública que vai ter nesta terça-feira, no caso amanhã, aí na quarta-feira ela vai para votação mais uma vez lá no Senado. E tem também a PEC da reforma política. Os senadores Aécio Neves, o Ricardo Ferraço também, são os dois que fizeram, né, essa PEC da reforma política, que estão querendo. Ela vai também em discussão na próxima quarta-feira, aí sim, ela vai passar pelas comissões ainda, mas antes vai ser discutida em plenário por todos os senadores também na quarta-feira. São duas movimentações, duas discussões que vão movimentar o Senado nesta semana, principalmente na quarta-feira, Dani. E nós, como todos os brasileiros, né, continuamos acompanhando. Obrigada, Adeilson. Eu volto mais tarde com você. Ótima segunda-feira aí para quem acompanha a gente nesse momento pela rádio. Daqui a pouco eu te chamo de novo. Até já. Até mais. Um ano depois da epidemia do Zika vírus, com mais de 200 mil notificações em todo o país, o surto de casos de microcefalia no Nordeste do Brasil, cientistas já conseguiram aí fazer algumas descobertas, mas a infecção ainda preocupa a população e as autoridades. Vamos ver. O vírus Zika é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, assim como a dengue e a chikungunya. Um ano depois do surto, as pesquisas já confirmaram a relação entre o Zika e os casos de microcefalia. O pior é que a doença é silenciosa. Apenas 20% das pessoas infectadas apresentam sintomas. Os mais comuns são manchas na pele, no abdômen e no tórax, febre, dor de cabeça, olhos vermelhos com coceira e ardor, vômito, diarreia, dor e inchaço nas mãos e pés. Segundo o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, desde o início das notificações, 3.294 casos de Zika foram confirmados na capital. 79 ainda estão em investigação. Até 1º de agosto, nós tivemos em torno de 1.100 mulheres com exantema estando grávidas no município de Manaus. Segundo a pesquisadora, as gestantes estão mais sujeitas às picadas do mosquito porque elas têm, em média, 1 grau a mais na temperatura corporal, vasos sanguíneos mais dilatados e a respiração mais intensa, o que chama a atenção dos insetos. Como a Zika não tem tratamento, grávidas diagnosticadas precisam procurar atendimento médico imediato. Assim que suspeitar a mulher que ela está gestante, ela deveria iniciar um controle pré-natal. E assim que ela apresentar qualquer um desses sintomas que antes referimos, ela deve procurar o sistema de saúde para ela conseguir fechar o diagnóstico, porque 80% dos casos
em que o exame é positivo, nós fizemos a coleta do material nas primeiras 72, 96 horas. Se a gente esperar por mais tempo, é praticamente impossível confirmar o diagnóstico. E aí nós não vamos saber se um exame negativo é porque ela não teve a infecção ou porque essa infecção já não é detectável no exame. Viviane tem 2 filhas que nasceram com microcefalia e criou um grupo para compartilhar informações e ajudar as mães que iriam enfrentar o que ela passou. A ideia deu certo, mas ela questiona a falta de políticas públicas e assistência às mães e às crianças infectadas. O que precisa ser compartilhado é aquilo que eu não tive. Há 17 anos atrás, que é a idade que minha filha mais velha tem e que tem microcefalia, eu não tinha informação, eu não tinha assistência, eu não tinha aquela pessoa que chegasse para mim e dissesse o que seria nas próximas 24 horas. Então, toda essa experiência que eu tive durante 17 anos com as minhas filhas, errando, acertando, você indo além dos diagnósticos, que é o que foi que aconteceu, minha filha mais velha não andaria e não falaria segundo os médicos. Maria Luísa, que tem 15 anos, não sobreviveria 24 horas de vida. E hoje uma tem 17, outra tem 15. Então, a necessidade era mostrar para essas mães que, independente de todas as dificuldades que a gente venha a passar, que o que importava era você conseguir fazer com o seu filho tudo aquilo que era preciso, você dar a assistência necessária, você dar a atenção necessária. Então, esse foi o primordial para que tudo isso acontecesse. Então, aqui no Amazonas, a maior dificuldade, por que não existe outras mães, é porque nós não temos esse retorno de quantas são as mães que tiveram filhos com microcefalia pelo Zika vírus. Há um ano, o país assiste aí com apreensão, crescerem os números de casos de Zika vírus. Pouco se sabia um ano atrás sobre a doença. Na verdade, a única certeza era que o mosquito transmissor do vírus era o Aedes aegypti. E de lá para cá, a ciência vem estudando as relações com outras possíveis doenças, com infecções que têm os mesmos sintomas da dengue, mas na maioria dos casos não desenvolvem manifestações clínicas como dores de cabeça leves, febre baixa, mal-estar, coceiras, pintas vermelhadas, como é o caso da dengue. No Amazonas, 5.673 casos da doença foram registrados do Zika. Os casos de microcefalia, doença que tem relação direta com o vírus, já se provou isso. 46 deles foram confirmados, 19 estão em investigação aqui na nossa capital. Para explicar melhor esse número, esse balanço geral aí da doença, que há um ano, como eu falei no início, a gente assiste os números crescerem com apreensão. A gente trouxe aqui para o estúdio do Manhã no Ar o diretor-presidente Bernardino Albuquerque, diretor-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde. Muito obrigada, que bom tê-lo aqui conosco. Bom dia a todos. Doutor Bernardino, um ano do Zika vírus, A gente sabe que os números continuam crescentes, a gente estava conversando aqui antes da entrevista, embora em dimensões bem menores do que um ano atrás, mas ainda é uma situação de alerta para as autoridades de saúde? Exatamente, eu acho que as autoridades continuam em alerta, o Ministério da Saúde e também cada estado, cada município, deve realmente manter essa questão da alerta, porque a epidemia ainda não passou, nós estamos em pleno curso, apesar de que nesse momento, em função também da baixa densidade do mosquito vetor, nós temos não só no que diz respeito à Zika, mas também a outras doenças transmitidas por esse mosquito, como é o chikungunya e dengue, uma diminuição substancial do número de casos. Isso tem a ver com a época de período mais chuvoso ou menos chuvoso, é isso? Exatamente, A questão do período mais chuvoso, principalmente aqui na Amazônia, nós temos uma possibilidade maior de multiplicação desse vetor em função de maior quantidade de água parada, principalmente em casa, nos nossos quintais, consequentemente aí uma maior população de mosquito e a transmissão da doença é muito mais facilitada. Quer dizer, uma redução nesse período tem muito mais a ver com questões do período chuvoso ou não, do que efetivamente uma diminuição por alguma política pública, é isso? Exatamente, Existe a questão obviamente que se nós não tivéssemos feito uma preparação, um trabalho prévio, nós estaríamos hoje numa dimensão muito maior do que realmente nós estamos. Houve uma diminuição, sim, em função das políticas públicas, mas também nós temos que considerar a questão sazonal, a questão ambiental, que tem uma influência importante. O que foi feito para tentar conter pelo menos o avanço da doença? Na realidade, à medida que se
teve uma definição da relação da transmissão através do mosquito, né, da relação também da transmissão congênita desse vírus. Né? Houve uma mobilização nacional, o Estado do Amazonas também se mobilizou no sentido de, primeiro, evitar com que as pessoas adquirissem a infecção. E dentre essas pessoas, a questão de um grupo de risco maior, que é o grupo de gestantes. Né? Como nós sabemos, essa evidência realmente no início de 2016 ela já ficou bem mais consolidada, essa relação da infecção congênita. Né? Hoje nós temos um monitoramento de todas as gestantes que tiveram o quadro clínico na capital. Nós temos em torno de 1.200 gestantes em acompanhamento, né? Exatamente para fazer realmente a observação da ocorrência dessa questão da microcefalia, né? E de outras manifestações neurológicas. Hoje já se sabe que não é somente a questão da microcefalia, né? Nós podemos também ter outras manifestações que às vezes acontecem de uma forma mais tardia, não no momento do nascimento. Então, existe já toda uma rede, um fluxo definido para acompanhamento dessas gestantes de crianças. Que era exatamente o que eu queria lhe perguntar, não só em gestantes, mas pessoas de um modo geral. Existem outros riscos, suspeitas de que outras doenças possam ser provocadas a partir da infecção pelo Zika? Veja bem, fora do grupo de gestantes, né, nós temos exatamente hoje, em termos de conhecimento dessa virose, a probabilidade também de ter alguma manifestação neurológica. Né? Mesmo em pessoas adultas? Mesmo em pessoas adultas. Agora, isso são manifestações extremamente raras, né? E possivelmente está relacionada com a cepa, a diferenciação desse vírus em algumas áreas. Quer dizer, eles não são todos iguais. Não são todos dependendo do tipo de vírus, ele pode ser mais agressivo ou menos agressivo. Exatamente. E nas formas mais agressivas causaria um problema neurológico. Exatamente. Que né? coisa. Mas é exatamente hoje o conhecimento. Mas isso é uma suspeita ainda ou já é uma certeza, doutor Bernardino? Não, isso é uma relação que é muito forte, né? Que está sendo estudada, mas que existe essa possibilidade, sim, nós temos que considerá-la. No caso da microcefalia, da causa, né, por contaminação do Zika vírus em gestantes, voltando a essa situação, as gestantes, de alguma maneira, podem se prevenir contra o Zika, além das maneiras que a gente já conhece, combater o mosquito, e existe algum tratamento que impeça, uma vez da mãe contaminada, isso passe para o feto? A única forma de prevenção hoje conhecida e efetiva é exatamente evitar a infecção. Né? Nós não temos nenhuma droga, nenhum medicamento que possamos utilizar à medida que essa infecção realmente ela se consolida. Né? Então, o que a gente realmente tem trabalhado é exatamente fazer com que orientar as mães para que, de uma forma ou de outra, tentem evitar essa questão da picada do mosquito, né? Consequentemente da infecção. E aí aquelas recomendações que nós temos, a questão do uso de repelente, né? Roupas de manga comprida, né? A proteção através de telas para a entrada do mosquito e exatamente a questão da higienização da casa, né? Da verificação realmente da existência ou não de vasos com águas que possa propiciar essa reprodução do mosquito. Algumas autoridades na área de saúde chegaram a fazer campanha, né? Pedir para evitar a gravidez naquele período. Muita gente adiou esse sonho aí familiar, esse plano familiar da gravidez. Isso continua acontecendo? Na realidade, naquele momento, nós tivemos uma densidade de circulação do vírus muito grande. Ou seja, uma probabilidade maior das pessoas realmente serem infectadas, inclusive gestantes. Então, houve exatamente essa recomendação. Né? Hoje, numa situação, digamos, mais calma que nós estamos vivenciando, eu acho que essa recomendação realmente ela não é, digamos, uma recomendação de primeira linha. Né? Nós temos exatamente, e aí não é só a questão da mulher gestante, né? Eu acho que toda cidadão, família, né? De todo cidadão, exatamente não deixar, digamos, que esse mosquito se reproduza dentro da nossa casa, do nosso quintal, no nosso trabalho, em qualquer outro ambiente. E quando a gente fala de cidadão, é justamente isso, né? Porque no caso do Aedes aegypti e também no caso do próprio mosquito da malária, o Anopheles darlingi, você
cuidar da sua casa significa cuidar também da sua vizinhança, né? Porque ele pode ser um criadouro no lugar, no terreno baldio e contaminar a pessoa do lado. Então, não é só uma questão de segurança doméstica, mas de cidadania mesmo, né? Com certeza, ajudar com certeza. como um todo. No caso das gestantes que têm o Zika, como é que é feito o acompanhamento por parte da Fundação até a criança nascer e, se concretizado o fato dela ter microcefalia ao nascer, como é que é feito o acompanhamento dessa criança depois? Veja bem, esse acompanhamento da gestante e pós-nascimento, né, ele está sendo feito numa parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Estadual, né? Então, nós temos hoje toda uma rede de unidades básicas de saúde, né? Inclusive uma referência maior, que é a unidade básica que se localiza ali na Universidade de Newton Lins, né? Que é realmente uma unidade só para gestantes que tiveram... tem um núcleo, então, formado. Tem um núcleo ali. já Entendi. formado, né? Então, ali exatamente são encaminhadas gestantes que tiveram quadro clínico exantemático na gestação, né? Então, essas mulheres são acompanhadas, se faz a confirmação ou não do diagnóstico, tem um encaminhamento para as maternidades de referência da capital, que na realidade são todas, né? E essa maternidade notifica, e aí a criança já se com suspeita de microcefalia, já é encaminhada para os exames complementares para confirmar ou não essa questão desse quadro de microcefalia e de outras doenças, e também o ambulatório de referência para crianças, para iniciar o que a gente chama de estimulação precoce dessas crianças. E isso é feito por quanto tempo? Porque a gente sabe que a microcefalia tem várias causas, né? Não apenas o Zika. A gente acabou de ver, inclusive, na reportagem, né? Moças já de 15, 17 anos que tem a microcefalia. Tem várias causas. Mas agora existe uma atenção especial por conta dessa ligação com o Zika vírus. Vocês já têm, por parte do governo, um plano a longo prazo? Como acompanhar essas crianças? Na realidade, primeiro, essa é uma doença nova, nós não temos ainda muita clareza, né? Não só no que diz respeito às consequências dessa microcefalia, mas principalmente aquelas crianças nascidas de mães que tiveram a doença, que não têm microcefalia, mas que poderão desenvolver outras doenças. Então, esse acompanhamento, né, ele realmente, essa experiência ainda está sendo acumulada, né? No mínimo, nós vamos ter que acompanhar essas crianças 2, 3 anos e talvez até mais. Isso, o futuro é que vai nos permitir, nos orientar a isso, né? Mas é uma situação na qual estamos em alerta, né? Toda a questão do... Está se aprendendo também, né, doutor Bernardino? Com certeza, é uma doença nova, é uma doença nova que exatamente, infelizmente, no Brasil, né, nós tivemos a oportunidade de fazer não só o diagnóstico, mas também já começar a ver essa questão desses efeitos, né, que esse vírus realmente vem trazendo, né? E realmente estamos aprendendo e exportando essa experiência para outros países. Quem pega Zika fica imunizado ou pode pegar novamente? Não, hoje até também o conhecimento diz que realmente há uma imunidade específica para aquele vírus, ou seja, fica imunizado. Isso é um ponto extremamente positivo, né? Por quê? Porque à medida que eu pego Zika, eu não posso tê-la essa infecção novamente. Ao contrário da dengue, por exemplo. Ao contrário da dengue. Na dengue eu tenho 4, posso ter a possibilidade teórica de 4 vezes. Zika não, eu vou ter uma vez, fico imune e eu funciono como barreira à não reprodução desse vírus. Algum laboratório do mundo estudando uma vacina, por exemplo? Existe. Estados Unidos está bem empenhado nessa questão da vacina, né? Um outro ponto também que eu acho que evoluiu bastante é a questão do diagnóstico, né? Confirmatório dessa doença. Nós temos aí já uma proposta de lançamento do teste rápido, né, que isso vai facilitar principalmente o interior do estado. Já tem previsão para esse A previsão seria o próximo ano. Sim. Né? Seria para o próximo ano, mas isso realmente vai facilitar, porque hoje eu não tenho como fazer o diagnóstico numa paciente que está, por exemplo, no município de Ipixuna, Irunepé, né, pela própria dificuldade. Logística, né? Geográfica da nossa cidade. A falta de uma estado. tecnologia que realmente possa fazer isso a nível local. Isso, então, já tem, digamos assim, uma data prevista já para o ano que vem? Já é uma coisa iminente, já se sabe que vai ter?
Isso tipo de realmente teste, está pelo menos prometido pelo Ministério, né? É um laboratório também nacional que está realmente fabricando isso aí. Nós esperamos que, digamos, da forma mais precoce possível, esteja disponível aos estados e municípios. Bem, gente, está fazendo um ano, né, que infelizmente o Zika vírus entrou no país, as pessoas começaram a aparecer, os primeiros doentes, os primeiros pacientes com Zika há um ano, e por isso nós trouxemos o Dr. Bernardino Albuquerque, que é diretor da Fundação de Vigilância em Saúde, para fazer uma espécie de balanço não só dos números das pessoas que foram acometidas pela doença, mas principalmente como prevenir. São os mesmos tópicos da prevenção da dengue, do chikungunya, né? Não deixar que o mosquito transmissor, que é o Aedes aegypti, se prolifere aí pelas casas, pelos quintais. É isso, doutor Bernardino? Exatamente isso, né? Eu acho que hoje a arma mais eficaz que nós temos é o combate ao vetor. Muito obrigada, até a próxima, e que a gente na próxima entrevista tenha ótimas notícias de números em queda, do teste já sendo plenamente, o teste rápido sendo plenamente executável, né? E que a gente possa aí ter uma melhor qualidade de saúde pública. Obrigada, doutor Bernardino. Obrigado também. A gente vai agora a um rápido intervalo e volta em instantes, são 6 horas e 45 minutos. A gente volta com imagens e informações do trânsito direto do RC Coop e no quadro A Vaga é Sua, como transformar um hobby em profissão, ganhar dinheiro com o que gosta, quem não quer. A gente volta já já.